Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque. Pauta da 31ª sessão ordinária traz 13 itens. 6 requerimentos de informações oficiais foram aprovados nesta semana. Comissão que analisou o aumento de algas no Rio Tietê conclui trabalhos. E o vereador Lucas Anata é o entrevistado do dia. Sexta-feira, 6 de outubro de 2023. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carlos, e boa tarde a vocês que nos acompanham. E o plenário vai analisar 13 itens na 31ª sessão ordinária, que ocorre na próxima segunda-feira, às 7h. Em regime de urgência constam 6 matérias, entre elas os projetos que ampliam a competência dos cargos em comissão e funções de confiança da Câmara e da Prefeitura, vedando a concessão de gratificação ou de qualquer tipo de vantagem pecuniária pelo acréscimo dessas novas atribuições. Outro projeto de lei da Prefeitura tem como tema a implantação de procedimento digital para a aprovação de projetos de edificações e alvarás, inclusive expedição do habite-se. Há ainda projetos do Executivo sobre alterações de leis, autorização de concessão de área de terra, entre outros. A vereadora Regininha assina projeto de lei que pretende homenagear com a denominação de logradouro público os servidores que perderam a vida no exercício das atividades profissionais. O vereador Maurício Bem-Estar propõe 2 matérias. Uma delas declara de utilidade pública a Associação ATA, Amigos do Rio Tietê Araçatuba. A outra institui e inclui no calendário de eventos da cidade o projeto Encontro de Adoradores. No pequeno expediente, a tribuna ficará disponível para os vereadores Wesley da Dialogue, Doutor Alceu, Antônio Edivaldo Dunga Costa e Arlindo Araújo. A sessão ordinária será transmitida ao vivo pela TV Câmara no canal 6 do Sistema NET Digital e ainda pelo canal da Câmara no YouTube e Facebook, disponíveis no site www.aracatuba.sp.leg.br. Se preferir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. E a Prefeitura de Araçatuba terá que responder à Câmara se está cumprindo a Lei Federal de 2023, que determina a divulgação da lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica. O requerimento de autoria do vereador João Moreira foi um dos 6 pedidos de informações oficiais aprovados nesta semana. O parlamentar questiona a divulgação de vagas em berçários para as quais haveria critérios de prioridade. João Moreira falou sobre a relevância da lei. Esta lei, eu acho que ela foi muito importante e o nosso objetivo desse requerimento é apenas uma informação para que possamos ter resposta mais precisa a dar àquelas pessoas que nos procuram no dia a dia, né? Eu sei que isso acontece também com os demais colegas vereadores. Somos muitas vezes procurados a respeito de vaga, né? As pessoas querendo apressar. Claro que quem se encontra numa determinada necessidade quer que o problema seja resolvido o mais breve possível, né? E nós temos muitas vezes, até que agora já tem alguns meses, que a gente não é procurado a respeito de vagas em creche, né? Nas escolas, mas isso tem acontecido muito, né? E acredito que isso acontece com os colegas também. Em outro requerimento aprovado, o vereador Coronel Guimarães quer saber se existe projeto para o asfaltamento, a instalação de galerias pluviais e a construção de rede de esgoto na via Fauzi Chade e na rua Goulart, que ficam no Jardim Universo 2. O vereador Arnaldinho pergunta sobre a constante falta de água no bairro das Bandeiras e pede que os moradores sejam avisados previamente. Requerimento aceito do vereador Arlindo Araújo denuncia a falta de energia elétrica por pelo menos 3 dias em uma unidade escolar com 150 alunos. Os vereadores Lucas Anata e Luiz Boato solicitam informações complementares
para requerimentos já apresentados e aprovados pelo plenário. Zanata continua perguntando sobre a ocupação de uma área localizada na rua Francisco Alves, no bairro Primavera. Já o vereador Luiz Boato está pedindo cópias das notas fiscais e comprovantes de pagamentos relativos ao contrato firmado pela Prefeitura com a empresa Noroeste Comunicação para serviços de publicidade. Luiz Boato comentou a nova solicitação. Nós estamos submetendo novamente para essa casa um requerimento para complementar a resposta de requerimento número 276, de minha autoria, que foi aprovado por essa casa, aprovado por unanimidade. Todos os vereadores aqui dessa casa aprovaram o meu pedido de informação. Acontece que esse governo do dilador, ele tem essa mania de responder o que quer, de responder da forma como quer, desrespeitando essa casa legislativa. Todos os pedidos aprovados serão agora encaminhados à Prefeitura, que dispõe de 15 dias para respondê-los. Águas calmas, altas temperaturas e o excesso de nutrientes como fósforo e nitrogênio foram as causas da proliferação de algas no rio Tietê e em seus afluentes. A conclusão está no relatório final da Comissão Especial de Vereadores, que buscou soluções para o aumento excessivo dessa vegetação no município. O documento foi apresentado nesta semana, na 30ª sessão ordinária do ano. Os trabalhos da comissão foram presididos pelo vereador Nelsinho Bombeiro, que contou com o apoio dos parlamentares Gilberto Batata Mantovani e Dr. Jaime. A comissão realizou reuniões, enviou e-mails para órgãos técnicos ambientais e percorreu parte dos 300 quilômetros do rio Tietê atingidos por algas e aguapés, o que tem prejudicado o turismo regional, a navegação e a pesca praticada pelos ribeirinhos. A Agência Nacional das Águas, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a CETESB e o Departamento Hidroviário do Estado foram alguns dos órgãos acionados pela comissão para a tomada de providências. Em resposta ao contato realizado, a CETESB informou que o lançamento irregular de esgotos, o escoamento de fertilizantes utilizados em áreas agrícolas e a diminuição da mata ciliar também são fatores que agravam as florações de algas e o desenvolvimento de aguapés no rio Tietê. O órgão garantiu que vem monitorando a qualidade da água desde o início do fenômeno, em 2019. Vamos ouvir a explicação do presidente da comissão especial, vereador Nelsinho Bombeiro, sobre o aumento das algas. O vereador Batata, há meses atrás, nos convidou para participar de um fórum que estava tendo na cidade de Barra Bonita. Nós estivemos lá e depois começamos a acompanhar de perto todo esse trabalho. E assim que formamos essa comissão, Dr. Jaime, o Batata e eu, nós começamos a buscar apoio do público privado. Tivemos apoio de alguns empresários aqui para que não trouxesse nenhum ônus para essa casa. E até na época o vereador Lucas sugeriu também que, conversando com um amigo dele, falou que poderia, de repente, essas algas serem utilizadas para meios de alimentação animal. Nós encaminhamos e-mail para a Agência Nacional das Águas, Secretaria de Meio Ambiente, Departamento Hidroviário do Estado, Secretaria Municipal, CETESB, e todos eles está praticamente um problema que envolvia o nosso estado inteiro, e eles estavam de alguma maneira tentando buscar a solução. Então não tivemos assim de imediato o apoio desses órgãos do nosso município. Houve uma pesquisa das águas para ver se estava sendo contaminada e não estava. Houve também a pesquisa para ver se as algas poderiam ser utilizadas para nutrição e não houve essa possibilidade. Com o passar do tempo, a gente buscando meios, acabou que houve uma movimentação no nível da água. Essas algas acabaram se desprendendo do fundo do rio e acabaram automaticamente, de acordo com a natureza, elas foram desaparecendo e dessa forma, segundo alguns ambientalistas, disseram que de forma natural ela não traria nenhum prejuízo.
Membro da comissão especial, o vereador Dr. Jaime também comentou o assunto na sessão. O rio Tietê, descendo, é o único rio que desce em sentido contrário ao mar. Temos aqui toda uma facilidade no sentido de estabelecer critérios para vias aquáticas para nos locomovermos. Nós não temos legalmente uma estrutura de vias aquáticas, nós não temos. Não existe, do ponto de vista legal, uma estruturação. O rio também sofre com isso, o Tietê. Não há uma definição de como utilizar as águas do rio. A companhia produtora de energia assume o comando como se fosse dona de toda a estrutura aquática que nós temos aqui na nossa região. É preciso alguma providência a respeito disso. E o vereador Lucas Zanata participa da entrevista desta edição. Ele conversou com o repórter Carlos Demarque. Acompanhe. Agora, no Rádio Câmara, entrevista. Boa tarde, vereador Lucas Zanata. Seja bem-vindo ao Rádio Câmara Online. Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Obrigado, Carlos, ouvintes. Obrigado pela oportunidade. Vereador Lucas, recentemente o plenário rejeitou um projeto de resolução de sua autoria que pretendia disponibilizar a ordem do dia em sistema informatizado com 10 dias de antecedência. Qual era a sua intenção com essa proposta, vereador? A intenção é simples. Apesar de os projetos de lei serem lidos para depois tramitarem dentro da casa, o projeto ele ganha foco, ele ganha atenção quando ele vai para a pauta. Isso é normal em qualquer lugar. Assim acontece no Congresso, na LESP, em qualquer casa parlamentar. O problema é que o período aqui em Araçatuba é muito curto. Então você tem uma pauta que sai na quinta-feira, final da tarde, para ser votada na segunda. Muitas delas de interesse da população, porém é necessário que essa pauta seja debatida, discutida e entendida. Até citei o caso do desdobro do terreno. As pessoas demoraram para entender, porque é um assunto mais até técnico. Algumas é de fácil percepção, como foi a questão do aumento do subsídio dos vereadores. Aí teve uma repercussão rápida, né, em menos de 24 horas. Agora, outras não. Então, a população quer participar. Hoje nós vivemos um momento em que a população participa, entende, tomou gosto pela política, se posiciona. Então, seria extremamente importante para a Câmara, inclusive para os vereadores, esse período maior entre a pauta e a votação, para que haja o debate público, para que a opinião pública se manifeste, para que o vereador argumente, para que a população entenda. Muitas vezes a população não entende o que está sendo votado. Então, esse tempo ele é excelente para a democracia, para o cidadão, para a transparência e para o próprio político. Agora, os colegas rejeitaram, muitos preocupados até, que vieram falar comigo, com as possíveis críticas e pressões que poderiam tomar em pautas polêmicas. Eu vejo o oposto. É justamente com o tempo que você tem condições de defender e de argumentar o seu posicionamento. Ok. Outro assunto abordado aqui foi a moção de repúdio contra a possível decisão do STF, que pode descriminalizar a interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre. Por que esse tema traz preocupação, Lucas? É simples. Primeira questão que tem que ser discutida com os favoráveis ao aborto. É uma vida. É uma vida. Vocês que provem que não é, vocês não vão conseguir provar. Porque é uma criança que já sorri, que já tem reações, que já tem ali já aspectos da vida pós-uterina. Ela ali dentro já é um ser humano já praticamente formado. É um absurdo isso. É um absurdo. Isso é um assassinato. Não tem outro nome. Não vou dar nome bonito, porque não existe nome bonito para algo tão criminoso. Agora, outro problema é o STF, que nós temos um STF hoje no Brasil militante, na verdade, a pior composição da história. Não só qualitativamente, porque nós temos um ministro que não passou para ser juiz de primeira instância e está lá como ministro por pura indicação política, porém não com a qualificação necessária, o dito saber jurídico, mas também uma militância política. Por quê? Porque alegam que o Congresso não legisla. O Congresso já legislou. Se já legislou, o silêncio do Congresso já é uma decisão para a qual a situação permanece como é. Ilegal, crime, o aborto. Só que nós temos hoje um STF militante.
politiqueiro, que fala demais, que intervém no legislativo, você goste ou não dos deputados e do Congresso, são os representantes do povo que, pela nossa Carta Magna, são os detentores do direito de promover leis, não o STF. Por isso que está trazendo toda essa confusão. A maior instabilidade política hoje no Brasil vem do STF. E na última semana repercutiu em todo o país a eleição dos novos conselheiros tutelares. Para fecharmos então a entrevista, como foi esse processo aqui na cidade de Araçatuba? O processo foi histórico. Primeiro porque nunca foi tanta gente votar. Estava lotado. Por que isso? Porque hoje os conservadores entendem a importância de ocupação de espaço. Falo como tal, né? Porque era um assunto que ninguém ia. A eleição do Conselho Tutelar, extremamente importante. O Conselho Tutelar é extremamente importante. E ainda conversamos com as pessoas, né, que demonstraram interesse, não só da importância, como do peso que é. Não é uma função simples, não é um cargo que você leva de qualquer forma, com toda a responsabilidade e risco que existe. E nessa agora houve um posicionamento de vários grupos conservadores, inclusive igrejas. Né? Aí tivemos aí tem uma dúvida ainda em relação a um dos candidatos, que é o candidato que ficou em segundo lugar. Eu acho que isso ainda vai ser apurado, essa discussão toda, mas demonstra a força, o interesse que a população, principalmente nossa região, que é uma região conservadora, em ocupar espaços e participar da vida pública do Conselho Tutelar. E aí nós tivemos aí um contratempo também com alguns sem educação, radialista que fala de pessoas que têm índole, que participaram. Tive que me manifestar aqui em defesa da honra de pessoas honestas. Então, tudo isso demonstra o tamanho do que foi essa eleição, e isso é bom, porque aconteceu tudo isso porque entenderam a importância. Por isso que tem dado todas essas notícias, toda essa conversa, porque é um cargo, é uma função importante. Ok, então, vereador Lucas Zanata, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. Rádio Câmara Online. E o Rádio Câmara Online desta sexta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria, com os trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é produzido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara de Araçatuba. Obrigado a todos que sempre acompanham o nosso trabalho. Uma boa tarde e até a semana que vem. Boa tarde, excelente final de semana e até o próximo programa.